Como é que tu te chama? Prazer. Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande e um vídeo com informações de Davi Luiz, que agora oficialmente é jogador do Flamengo. O Flamengo anunciou nas redes sociais a chegada do zagueiro. O zagueiro também postou nas redes sociais comemorando a chegada ao Flamengo, agradeceu a torcida do Flamengo. Tem informações sobre esse bastidor aí da assinatura dele que aconteceu em São Paulo, antes mesmo do esperado, porque o esperado era na segunda-feira, mas o processo todo aconteceu de uma forma rápida, então eles preferiram a assinatura logo nesse sábado, e já anunciaram, a gente vai falar sobre Davi Luiz, que deve ir ao Allianz Parque nesse domingo assistir ao jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Tem também informações sobre Andrés Pereira, que é o provável titular nesse domingo contra o Palmeiras, porém, ele pode ser advertido aí pela Anvisa, ser punido pela Anvisa, a gente vai explicar isso. Mas antes, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dê o like no vídeo e ative a notificação para não perder nada do que acontece no Flamengo. Se você também tiver interesse, faça parte do clube de membros. O link está aqui na descrição. Rápido, prático e barato. Se já fez isso tudo, muito obrigado. Compartilhe agora os vídeos. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais. Beleza? Vamos lá, vamos começar por Davi Luiz, que é a notícia do dia aí, sendo anunciado de maneira oficial. O Flamengo fez uma série de postagens nas redes sociais comemorando a chegada do jogador. Brincou inclusive com a frase do Marcos Braz. Quando o Marcos Braz foi questionado em uma entrevista coletiva sobre o Davi Luiz, ele disse pouco provável, e dias depois o jogador foi contratado. O Flamengo utilizou muito, então, o marketing nas redes sociais para poder anunciar Davi Luiz. E de fato, está certo. Davi Luiz é um jogador super midiático, inclusive nas redes sociais tem mais seguidores que o próprio Flamengo. Então assim, o Flamengo tem que aproveitar muito a chegada do Davi Luiz, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Davi Luiz vai usar a camisa 23, o Flamengo já divulgou isso também. Para mim chega para ser titular e fora de campo vai ajudar a alavancar aí a marca do Flamengo, tendo visto que Davi Luiz passou anos na Europa, mais um jogador que tinha propostas para ficar no velho continente e preferiu voltar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Tal como os outros jogadores que chegaram esse ano ao clube, Bruno Viana, Kennedy e Andrés Pereira. Esses jogadores também tinham a chance de ficar na Europa e acabaram não ficando por lá e vindo para o Flamengo para vestir a camisa rubro-negra. Sobre o Davi Luiz, ele já está em São Paulo, a assinatura do contrato aconteceu nesse sábado, não esperavam que isso fosse acontecer, bem verdade é essa, mas os advogados conseguiram fazer a tempo, então o Flamengo falou, olha, não tem mais o que esperar, vamos fazer logo a assinatura do contrato. O Davi Luiz assinou em um hotel, na companhia dos seus empresários, Juliano Bertolucci e Júlio Taran, e também de Marcos Braz e Bruno Spindel. Os próprios postaram foto nas redes sociais comemorando o acerto. Então, depois que ele assinou, ficou aguardando Rodolfo Landim assinar, que é presidente do Flamengo. Quando o Rodolfo Landim assinou, aí o Flamengo iniciou a divulgação nas redes sociais. Como ele já está em São Paulo, o Flamengo quer levá-lo ao Allianz Parque para assistir ao jogo contra o Palmeiras nesse domingo, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo, inclusive, que o Flamengo tem uma série de desfalques. Diego, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Pires da Mota, Rodrigo Caio, René, então assim, Gabigol, são vários desfalques que o Flamengo tem. Por ter vários desfalques, a tendência é que o Flamengo tenha mudanças, obviamente. Eu não vou trazer aqui para vocês o provável time titular, porque ainda não tenho. O que eu sei é, Andrés Pereira treinou como titular e deve iniciar o jogo pela primeira vez desde a sua chegada ao Flamengo. Ele treinou como segundo volante, na vaga do Diego Ribas. Muita gente estava esperando aí o Thiago Maia, a gente pode ter essa surpresa, Andrés Pereira como titular contra o Palmeiras, sendo Arão primeiro volante e o Andrés Pereira fazendo a função de segundo volante. Isla e Arrascaeta estão em São Paulo, serão reavaliados pela equipe médica do Flamengo para saber se os dois têm condições de jogo, ou seja, não tem como cravar que os dois vão para o jogo. Podem ser titular, podem ficar no banco de reservas ou podem até mesmo não serem relacionados. Tanto é que até o momento o Flamengo não divulgou a lista de relacionados. Mas o Léo Pereira, por exemplo, que era dúvida, viajou, está lá com a delegação, a gente pode ver nas imagens. Então vamos esperar para a gente trazer o provável time quando tiver mais certeza. Nesse momento o que eu posso dizer para vocês é o que Renato Gaúcho esboçou o time titular com Andrés Pereira na vaga do Diego Ribas como segundo volante, Thiago Maia, portanto, ficando no banco de reservas e Arão fazendo a função de primeiro volante. Por falar em Andrés Pereira, galera,
Olha essa situação, cara. Para mim a Anvisa está errado, já adianto logo, mas vou explicar a situação para vocês. A Anvisa tentou impedir o William do Corinthians de enfrentar o Atlético Goianiense nesse final de semana. Inclusive um fiscal da Anvisa foi ao hotel do Corinthians, onde o Corinthians está lá em Goiânia, se preparando para o jogo contra o Atlético Goianiense. O atacante, segundo a Anvisa, deveria ter cumprido quarentena de 14 dias. Segundo o órgão, ainda de acordo com o órgão, que também defende punição a Andrés Pereira do Flamengo, ou seja, Andrés Pereira pode ser punido pela Anvisa. Por quê? Vou explicar para vocês. No caso do jogador Andrés Pereira do Flamengo, segundo a nota, a Anvisa teve conhecimento pela imprensa que o atleta foi escalado e jogou em Santos no dia 28 de agosto. Neste caso, o jogador ingressou no Brasil no dia 20, ou seja, 8 dias antes de ter jogado, ter estreado, e também preencheu o TCSV, que é um compromisso de cumprimento das medidas sanitárias dispostas na portaria 655/21, incluindo a quarentena obrigatória de 14 dias, por ter passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias antes da sua entrada no Brasil. Diante dos fatos, a Anvisa comunicou o CIEFS local para a adoção das medidas sanitárias cabíveis, no sentido de punir o jogador e os demais envolvidos na organização da partida, sem prejuízo da avaliação quanto à responsabilização civil, administrativa e penal dos envolvidos. Essa é a nota da Anvisa. Porém, galera, vou trazer para vocês aqui, as restrições da portaria 655/2021 não se aplicam aos brasileiros natos ou naturalizados. Ou seja, a Anvisa está desrespeitando as normas da portaria. Não se aplica a restrição nem ao William do Corinthians, nem ao Andrés Pereira, já que ele também é brasileiro. Então, assim, não faz o menor sentido o que a Anvisa está querendo fazer, né? Porque tanto o William quanto o Andrés Pereira eles são brasileiros. Então, pela regra, pela portaria, eles não precisam cumprir a tal quarentena de 14 dias. Também conversei com pessoas do Flamengo que falaram isso. Veneno, assim, ele é brasileiro, a gente não está entendendo. Na verdade, o Andrés Pereira vai esperar esse comunicado oficial da Anvisa, porque não é o Flamengo. A Anvisa não pede punição ao Flamengo, até porque ele está registrado no BID. Não tem nenhum problema para o Flamengo. A Anvisa pede punição ao jogador, ao Andrés Pereira. Até o momento ele não foi comunicado, ele está normalmente com a delegação do Flamengo lá em São Paulo, na concentração para o jogo contra o Palmeiras. Como eu já disse para vocês, inclusive ele deve ser titular. Então, sem nenhum problema, tá, galera? Não vão se preocupar nesse momento. Vi muita gente me mandando mensagem aqui perguntando: o Flamengo pode ser punido, o Flamengo vai ser punido, Vene, que isso, o que está acontecendo? Estão querendo prejudicar o Flamengo. Não, não tem nada disso. O Flamengo não será punido, tá, galera, por conta disso. Caso ocorra alguma punição, essa punição será para o Andrés Pereira, o que eu não acredito. Porém, a Anvisa, na minha opinião, está querendo chamar a atenção demais, né? Já deu, né, Anvisa? Não tem nada a ver isso se o regulamento diz que na lei está dizendo que os brasileiros não precisam cumprir essa quarentena de 14 dias. E outra, o William está no Brasil faz tempo e só agora vocês estão correndo atrás do William. Chegou com evento, aglomeração, e só agora vocês foram correr atrás do William. E só agora vocês ficaram sabendo que o Andrés Pereira jogou contra o Santos no dia 28 de agosto. Não dá, né, Anvisa? Então, vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história. Galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Valeu, tamo junto, forte abraço, fui.